Saudações mais uma vez, amados. Espero que tenham tido uma boa semana. Numa sessão da história da redenção, nesta semana, já tem brochuras, sim. O tópico de hoje é a vida do Enoque. Certeza que se já está nesta igreja por alguns dias, já ouviu falar do Enoque. Aprender acerca da vida do Enoque e porque ele era especial. Enoque era a sétima geração da descendência de Adão. Isto seguindo a cronologia da genealogia em Gênesis capítulo 5. Tem um total de 10 nomes de Adão a Noé, 10 gerações. E o Enoque era o sétimo. O nome Enoque em hebraico é Anok. Significa dedicado ou ofertado, alguém que foi iniciado, ou o mentor ou professor. Os significados do nome Enoque. A pergunta que se levanta é: o que era de especial acerca de Enoque e a sua vida? De todos que se levanta é que Enoque não morreu. Enoque não morreu. Em Gênesis 5, em Gênesis capítulo 5, 8 vezes aparece a palavra e morreu. Não morreu, Sete morreu, Enoque morreu e muitos outros morreram. O Enoque. Falam desses outros que morreram, mas acerca de Enoque nós lemos que ele já não estava porque Deus o tomou para si. A frase, ele não estava porque Deus o tomou para si. O que isso significa? Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6, aqui já está bem claro. Diz que pela fé Enoque foi tomado e ele não viu a morte. Ele não morreu. E não foi encontrado porque Deus o tomou para si. Teve um testemunho de antes de ser tomado, ele agradou a Deus. Sem fé é impossível lhe agradar. Aquele que se aproxima a Deus deve crer que ele existe, o galardoador de todos os que o buscam. Os 11 nos esclarece que a frase de que ele já não está porque Deus o tomou para si significa que Enoque não morreu para o céu sem morrer. É que Enoque foi capaz de não morrer. O texto que lemos em Gênesis capítulo 5, a chave para a transfiguração. Todos conhecemos esta palavra, transfiguração. Que o teu corpo é transformado num corpo espiritual e elevado para o céu sem morrer. Para a transfiguração de Enoque é o fato de ele ter andado com Deus por 300 anos. Então que se levanta seria: o que significa andar com Deus? Espírito, certo? Deus não tem um corpo físico. Então, o que significa andar com Deus? Com o ensino da história da redenção, andar com Deus significa seguir através de submeter a sua própria vontade à pessoa que esteja seguindo. E descarta a sua própria vontade para seguires a vontade de Deus. Isso sim é andar com Deus. Enoque andou com Deus desta forma por um espaço de 300 anos, não apenas alguns dias, apenas algumas semanas ou alguns anos, mas 300 anos cheios. A parte mais impressionante da vida de Enoque. Ir andar com Deus por tantos anos. Sei que podemos caminhar com Deus por algum tempo, quando nos sentimos bem. Quando sentimos que estamos livres, não temos nada a fazer. Andou com Deus por um espaço de 300 anos completo. E a Bíblia diz que teve filhos e filhas durante esse tempo. Ele não tinha apenas Matusalém, mas tinha outros filhos e filhas. Significa que ele tinha
um estilo de vida regular como qualquer um de nós. É um homem que tinha um casamento, tinha filhos, um homem que tinha que trabalhar para sustentar a sua família e tinha todas as despesas que estamos a ter. Talvez era um grande camponês, mas mesmo assim andava com Deus. Esta é a chave. Isto é o mais importante. Como é que ele fez isso? Tinha a sua vontade para com a vontade de Deus. Deixava a sua própria vontade e seguia a vontade de Deus cada passo. Não foi forçado a isto, fez isto livremente, espontaneamente, por sua própria escolha. Ninguém forçou-o a isto. Os seus pais não lhe forçaram a isto. Fez isso de livre vontade, sem nenhuma obrigação externa. Anda com alguém, mesmo que seja duas pessoas, parece que seja uma pessoa. Quando ele não caminhava com Deus, era uno com Deus. Possamos caminhar com Deus, precisamos de ter 4 coisas alinhadas com Deus. O nosso destino deve ser o mesmo de Deus. Vamos ter o mesmo alvo. É o teu alvo na vida. Deve ser o mesmo que Deus tem como propósito da sua vida. Ter o mesmo propósito para as nossas vidas, aquele que o Senhor Deus propositou para as nossas vidas. Por exemplo, no deserto, qual era o destino dos israelitas? Era Canaã. Ali que Deus queria que eles fossem. Precisavam caminhar em direção a Canaã para que estivesse em concordância com Deus. O mundo é o meio pelo qual devemos chegar a esse destino. Este, por exemplo, é o mapa do deserto. Vou fazer um zoom aqui. Claro, aqui é Ramsés e Canaã está aqui. Era o destino. De sair daqui para ali, tinham 3 caminhos viáveis que poderiam tomar. Eles deveriam sair daqui até ali. Deus não lhes levou por este caminho. O caminho é por aqui, mas mesmo assim Deus não lhes levou por este caminho. O caminho é por aqui. Talvez todo mundo já pensasse, já sei, iremos por aquele caminho. Viraram-se por ali. Deus não lhes falou. E Deus teve que falar com Moisés. Faça eles voltar. Não é por esse caminho. Leva através do caminho do Mar Vermelho ao deserto, onde não há caminho. Não há caminho aqui. Passado por aqui. Ele teve que traçar um novo caminho no deserto. É assim que se caminha com Deus, seguindo o seu trilho. Seguindo aqueles 3 caminhos, os caminhos humanos. Deus não usa caminhos humanos. Aquela música que diz que Deus fará o caminho onde parece não haver caminho. De entoar essa música, mas não farei agora. O que Deus fez? Ele fez o caminho do meio do Mar Vermelho e do meio do deserto. Precisamos levar o mesmo caminho de Deus. Assim que poderemos caminhar com Deus. Coisa que devemos ter alinhado com Deus para caminhar com Ele é o nosso coração. Porque o nosso coração deve ser uno com Deus. Os israelitas estiveram no deserto por 40 anos. Muitas vezes reclamaram e murmuraram contra Deus. O que eles diziam? Diziam, eu desejava voltar ao Egito. Ter morrido no Egito, desejo que se alguém nos levasse para o Egito. Repetidamente diziam estas coisas quando eles reclamavam contra Deus. Revela que os seus corações estavam atrás no Egito. Os que murmuraram desta forma morreram no deserto, não entraram em Canaã. Estavam lá no deserto, mas seus corações estavam lá atrás no Egito. Muitas das vezes somos
os nossos corpos estão na igreja, mas as mentes estão aonde? Lá fora no mundo. De forma, nós estamos andando com Deus. O que devemos ter alinhado com Deus é a nossa velocidade, o timing de Deus, o tempo. O tempo de Deus é muito importante. Ali havia a nuvem e a coluna de fogo. Sempre que essa nuvem ou coluna de fogo se levantasse, eles deveriam se levantar e mover a seguir. Quando parasse, eles deveriam parar. Como dizer, ei, nuvem, para aí, estou a me preparar. Não. Quando saísse a nuvem, tinha que sair. Fica que a agenda deles e o tempo deles deveria estar alinhado com a agenda de Deus e o tempo de Deus. Nós vivemos a nossa vida de fé. Agora não tenho tempo para a igreja, estou ocupado com aquilo, mas aquilo. Forma não estaria a andar com Deus, porque para Deus o tempo dele e a agenda dele é muito importante. Qual é o lema daqueles que estão consagrados a Deus? 7 dias por semana devem ter tempo de estar com Deus. Fazem tudo o que puder para estar na igreja. Andar com Deus significa agradando-lhe, sendo agradável para Ele. Hebreus capítulo 11, versículo 5, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus porque era-lhe agradável. A questão que se levanta é: como é que podemos agradar a Deus e andar com Ele? É necessário para agradar a Deus e andar com Ele. É necessário para agradar a Deus, caminhar com Ele. É uma fé. É fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que porque é impossível agradar a Deus sem fé. Se você não tem fé, não tem como agradar a Deus. O que é necessário para agradar a Deus e andar com Ele? 2 é perseverança. Veja que o que é mais importante na vida de Enoque é que andou com Deus por um espaço de 300 anos. Da perseverança. Por exemplo, em Hebreus capítulo 10, versículo 36, porque necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Já no capítulo 10, 38, diz que mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que recuar significa? Significa estar ali animado em fazer a vontade de Deus e de repente, eu já estou cansado, deixa-me voltar aos prazeres do mundo. Ter esse tipo de comportamento ou atitudes, não podes andar com Deus, porque Deus não se agrada desse tipo de pessoas. Vamos ter a perseverança ou paciência. Dessa forma, andar com Deus significa agradar a Deus. Então, andar com Deus é o mesmo que agradar a Deus. Vou colocar esta questão: o que você pensa que seja o grande obstáculo em agradar a Deus? Será que existe uma grande coisa que nos impede de agradar a Deus? Se encontra em Romanos 8, versículo 8. E diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. O grande obstáculo de agradar a Deus é a nossa carne. Vive de acordo com a vontade da carne. Não pode andar com Deus, não pode agradar a Deus. Na carne não pode agradar a Deus. Para Romanos capítulo 8, versículos 6 e 7. O versículo 6 diz que porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Se você quer a paz, vai ter que se inclinar ao Espírito de Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita
a lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Que vivem de acordo com a carne são inimigos de Deus, são hóstiles para com Deus, importam com a vontade de Deus, estão vivendo a morte agora. Quer dizer, eles não podem andar com Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Notar isso, precisamos andar no espírito para que possamos andar com Deus. E já em Gálatas 5, versículo 24, diz que e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Fica aqui, enquanto Enoque andava com Deus por 300 anos, ele crucificava, subjugava a vontade da sua carne, os seus desejos. Que nesta passagem diz que o espírito e a carne estão em oposição, em contraditório um ao outro. Isso começou a acontecer por causa da queda. Lembra que na criação, quando Deus o criou Adão, o propósito é que o espírito dominasse sobre a alma, assim também a carne, o corpo. Por causa da queda do homem, as duas coisas estão lutando entre eles. Enoque recuperou essa ordem original na sua vida. Foi capaz de andar com Deus, capaz de dominar a sua carne, o seu corpo. Isso que o capacitou a andar com Deus. E é isso também que nós queremos fazer. Cada um de nós quer fazer, ser capaz de andar com Deus. Se não posso terminar esta administração aqui, cada um ir para casa. Nós queremos andar com Deus, não é isso? A questão agora é como é que podemos mortificar a nossa carne. Vamos andar com Deus. No Antigo Testamento, os sacrifícios exigiam a morte dos animais. Eles sacrificavam os animais, matando o animal, vertendo seu sangue no altar e colocar os seus pedaços e queimá-los. Era a adoração. Mas hoje em dia, estamos apenas estendendo as nossas mãos no Novo Testamento. Mudou aqui é o ritual, mas o conceito da adoração permanece. A questão é, qual é esse o conceito da adoração? Paulo coloca-o em Romanos capítulo 12, versículo 1. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A adoração é a chave para amortecer a nossa carne. A adoração é se entregar como um sacrifício vivo. A adoração é mortificar a nossa carne. O Testamento mostrava isso por simbolicamente matar um animal. Tinha uma ajuda visual, dramático. Tenho que morrer assim. É assim que presto adoração a Deus. De uma forma diferente agora, mas o conceito é o mesmo. Quando entramos na adoração, mortificamos a nossa carne. É essa besta que está em você agora. Assim que podemos caminhar com Deus. Linhagem de Sete, essa genealogia no capítulo 5 de Gênesis é chamada de linhagem da Sete. Ela nos mostra um estilo de vida de adoração. Conduziram um estilo de vida de adoração. Gênesis capítulo 4, versículo 26 diz: para Sete nasceu-lhe o filho e chamou seu nome Enos,
e a partir daí invocaram o nome do Senhor. Então os homens invocaram o nome do Senhor. Quando Enosh nasceu, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. A expressão invocar o nome do Senhor é hebraico. Começaram a ter cultos regulares a partir do nascimento de Enosh. O nome do Senhor significa ter um relacionamento íntimo com Deus. No tempo de Enosh, começaram a ter esses encontros regulares de adoração a Deus, de um culto a Deus, como o que estamos a ter agora, na atualidade. Isso era um sacrifício ou culto individual, mas depois do nascimento de Enosh, as pessoas começaram a se agrupar, a se encontrar, a se reunir semanalmente a fazer um culto. Isso aconteceu neste ponto, neste momento, que a causa é o nome Enosh, dado pelo seu pai Sete, contém uma confissão de fé. Sete. Enosh significa homem, ou um mortal debilitado. Que o ser humano é tão fraco. Confissão. Os humanos são fracos. Somos muito fracos, tão fracos. Não podemos salvar-nos a nós mesmos. Nós somos tão fracos para pararmos sozinhos por nós mesmos. Esta era a confissão de Sete. Eles se reuniram para a adoração. Esse gesto apenas é um símbolo de confissão de que não posso parar sozinho, preciso de Deus para me manter em pé. Esta é a essência e o espírito da adoração. Vocês, para vir até aqui, nos reunirmos juntos, podem não terem dito isso com as vossas próprias palavras, mas na essência estamos juntos a dizer: Deus, não podemos continuar de pé sozinhos, precisamos e dependemos do Senhor. Essa é a adoração e começou nos dias de Enosh. Depois de Enosh, as pessoas continuaram a adorar desta forma. Tornou-se um estilo de vida de adoração. Tinha esta confissão: precisamos confiar em Deus, precisamos nos apoiar em Deus. O propósito de suas vidas redundava-se na adoração, talvez dia após dia ou semanalmente. Fosse uma âncora da vida. Suas vidas envolviam-se na adoração. Esse é o estilo de vida de um crente. Sim, é andar com Deus, quando tudo em você revolve-se na adoração de Deus. Em Amós 3, versículo 3, a Bíblia diz que será que os dois podem caminhar juntos a menos que concordem? Aqui fala-se de andar junto. Pensa que fala de duas pessoas caminharem juntos aqui? Forma de dizer como é que você pode caminhar com Deus a menos que concorde com Ele. Concordar aqui em hebraico é mued, a festa ou festival de Páscoa, aquelas festas que juntavam os israelitas. Era a festa básica na Bíblia. Era o sábado. É o fundamento das festas em todo o Antigo Testamento. Do encontro com Deus, o dia do Senhor. Mantém este encontro, não terá como andar com Deus. 3. Enoque começou a andar com Deus depois do nascimento de Matusalém. O nome Matusalém significa que quando ele morrer, o fim chegará. Do nome Matusalém. Não é bom nome, não. Metu significa
a morte. E Selá significa vem. Então, significa quando ele morrer, o fim chegou. Sentido literal deste nome. Enoque deu este nome ao seu filho de Matusalém. Então, é que Enoque recebeu uma revelação quando Matusalém nasceu. A Bíblia nos revela que Enoque viveu um total de 365 anos, certo? Matusalém, quando tinha 65 anos. E do nascimento aos 65 anos, Enoque não andava com Deus, não conduzia um bom estilo de vida, até que completou 65 anos e teve Matusalém. Ele deu a revelação do fim dos tempos chegando. Entendeu-se e voltou-se ao caminho de Deus, começou a andar com Deus por um espaço de 300 anos. É a vida de Enoque. Então, quando Matusalém nasceu, Deus veio a revelação a Enoque, dá o nome de Matusalém. Quando ele morrer, o fim chegará. Questionando por que Deus este nome? E Deus lhe deu uma resposta, ou seja, lhe deu uma revelação. O Enoque recebeu uma revelação acerca do fim. Ter esta revelação da genealogia. Quando Matusalém teve seu filho, Lameque, tinha 187 anos. Lameque tinha 182 anos quando teve seu filho Noé. Ele tinha 600 anos quando o dilúvio chegou. O dilúvio foi o fim do primeiro mundo. Tomar estes números encontra 969 anos. Em Gênesis 5, versículo 21, encontra que Matusalém morreu quando tinha 969 anos. O homem que viveu mais tempos na Bíblia, o Matusalém, 9 anos. Foi coincidência, no ano em que ele morreu, o dilúvio veio. Não foi nenhuma coincidência. E a partir do seu nome, quando ele morrer, o fim chegará. O significado do seu nome, quando ele morreu, o fim veio. Apenas o ano, olhar para o dia em que ele nasceu, se ler estes escritos Seder Olam em hebraico, de quando Matusalém morreu. Noé teve 600 anos, foi aí que Matusalém morreu. 10 do segundo mês, Matusalém morreu. Que veio o dilúvio. Começou no segundo mês, no dia 17. Morre no dia 10 e as cheias entram no dia 17. Apenas 7 dias depois da morte de Matusalém. As Escrituras, capítulo 7, o que aconteceu 7 dias antes do dilúvio? E Deus diz a Noé para entrar na arca. Entra na arca porque uma semana enviarei o dilúvio. Matusalém morre e Deus diz a Noé, entra na arca porque em 7 dias vou mandar o dilúvio. Exatamente como é o significado do seu nome. Quando ele morrer, o fim chegará. É a revelação que Enoque recebeu, que quando este teu filho morrer, o fim chegará. O juízo acontecerá. Este dia, Enoque recebeu a revelação do juízo de Deus. O que aconteceu? O temor do Senhor apegou e começou a andar com Deus. O fim ao seu estilo de vida de prazeres e concentrou-se em caminhar com Deus. O que diz em capítulo 7 de Gênesis, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Diz que no dia 17 do segundo mês, então 7 dias antes dessa data, Matusalém morreu. Devido a esta revelação, Enoque arrependeu-se nos seus 65 anos e viveu
com uma mentalidade do fim dos tempos. Significa uma mentalidade do final dos tempos. Que viveu a sua vida com uma visão do fim. Viveu pensando que imediatamente chegará o fim. A qualquer momento chegará o fim. O que vem com o fim é o juízo. Eu com uma mentalidade de que o fim está chegando e tenho que estar preparado. Judas, versículo 14 e 15, é aqui onde é dito o que Enoque diz. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Fala aqui o Enoque. Ele fala do juízo. É a ideia central do seu sermão. Vindo e ele vai julgar. Vai julgar os ímpios de duas coisas. Julgar esses ímpios por causa de suas ações más e por causa de suas palavras contra ele. Verdade ainda hoje e será verdade até Cristo voltar. Do que devemos prestar atenção ao que falamos e ao que fazemos, de acordo com as nossas ações e as nossas palavras. Isso é uma vida divinamente aceita. Enoque teve que ter esta revelação e virar o estilo de vida que conduzia. A vida de Enoque nos ensina é que precisamos desta mentalidade do final dos tempos para que possamos conduzir uma vida de fazer a vontade de Deus, uma vida de andar com Deus. Claro que morreremos uma vez e daí vem o julgamento. Nós vai parar diante do tribunal de Cristo. Será que estamos preparados para isso? Ou devemos nos arrepender como Enoque se arrependeu? É a mentalidade que precisamos de ter para que possamos caminhar com Deus. O fim chegará na minha vida. Se isso é verdade ou não, mas isso tem a ver com Deus. Mas nós devemos conduzir uma vida consciente de que a qualquer momento o fim chegará. Ainda hoje, ou amanhã, ou daqui a alguns minutos, o fim pode chegar. Estarmos totalmente preparados para o fim. É assim que vivia o Enoque. Devemos estar preparados para isto. É assim que podemos ser capazes de caminhar com Deus. O ponto número 4 é: que lição nos ensina a exceção de Enoque? A exceção significa ser levantado para cima, ser levado para o céu. O que aconteceu com Jesus depois da sua ressurreição. Nos dá esta exceção de Enoque. Então, de entendermos essa lição, precisamos fazer alguns cálculos, certo? Adão foi o primeiro e ele viveu 930 anos. Quando Deus criou Adão, foi no ano 1. Com isso, Adão morreu no ano 930. Para a genealogia, mostra que Adão tinha 130 anos quando teve a Sete, e Sete tinha 105 anos quando teve a Enos. Tinha 90 anos quando teve a Kenan. Kenan
tinha 70 anos quando teve Mahalalel. Mahalalel teve 65 anos quando teve Jared. Tinha 162 anos quando teve Enoque. A todos esses anos encontra 622 anos. Significa que Enoque nasceu quando Adão tinha 622 anos. E a Bíblia mostra que ele viveu até aos 365 anos e daí Deus o tomou. Soma estes anos, 622 mais 365 anos, encontra 987 anos. Significa que Enoque ascendeu para os céus no ano 987. Adão morre no ano 930 e Enoque ascende no ano 987. Foi o homem a morrer nesta genealogia. A morrer numa morte natural. Foi o primeiro a viver. A segunda pessoa foi o Enoque. O número 3, o Sete. Morre no ano 1082. Adão morre primeiro e Deus toma o Enoque. Deus é que decide como é que as coisas acontecem. Que assim, isto nos ensina uma lição muito importante. Uma morte natural para mostrar que o salário do pecado é a morte. Se nós pecarmos, iremos morrer. Deus toma o Enoque para si, Enoque ascende. Deus desta forma está a nos mostrar que o plano original dele nunca foi que nós morrêssemos. O plano dele foi que tenhamos a vida eterna, vivêssemos eternamente. A transfiguração como o Enoque. Quando morreu, a morte foi introduzida. E o Enoque nos dá uma esperança através da vida dele. Deus nos ensina a se conduzir uma vida de andar com Deus como Enoque fez. Nós podemos ultrapassar essa barreira, não morrer e termos a vida eterna. Apenas isso, nós aprendemos a última vez que Adão se arrependeu, creu. Adão se arrependeu e creu no Evangelho. Ele foi salvo. Adão recebeu a vida eterna também. Que lições encontramos aqui? Existem dois meios de entrar na vida eterna. A ressurreição. Se você crê, assim como Adão creu, será ressuscitado. É o primeiro meio de entrar na eternidade. O segundo é através da transfiguração. Enoque não morreu, mas foi transfigurado. São dois meios para a eternidade, a vida eterna, a ressurreição e a transfiguração. Nos mostra a ressurreição e o Enoque nos mostra a transfiguração. Coríntios capítulo 15 diz que o único inimigo a ser destruído é a morte. Apocalipse capítulo 21 versículo 4 diz que ele limpará de nós todas as lágrimas, mas haverá morte. Tempo em que não haverá mais a morte. O Jesus voltar, não haverá mais a morte. Conclusão, antes de chegarmos aí, Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. É isso que a vida de Adão nos mostra. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vida de Enoque nos mostra isto. Qual é a conclusão? A conclusão é: a transfiguração é a bênção reservada para os santos que estiverem vivos quando Cristo voltar. A vida de Enoque é a prefiguração desta bênção que os santos que estiverem ainda vivos quando Jesus voltar irão receber. De acordo com 1 de Tessalonicenses
capítulo 4, versículo 16 a 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E os que morreram em Cristo irão ressuscitar primeiro, como Adão, e os que estiverem vivos nesse momento serão transfigurados como o Enoque. É isto que a vida do Enoque nos ensina. Os santos que estiverem vivos quando Jesus voltar, ele não dirá: então morram agora para que possa vos ressuscitar e vos levar. Não. Serão transfigurados. É a bênção que foi recebida pelo grande Enoque e o grande Elias lá no Antigo Testamento. Uau! Que Jesus volte enquanto eu ainda estou vivo. E daí, uau! Escapo à morte. Entro na transfiguração. Não importa se isso acontece nas nossas vidas ou não, mas o importante é que, se nós cremos nisso e conduzir a vida como Enoque conduziu, bênção que poderemos vir a receber. Para esta promessa eminente, que Jesus volte no meu tempo. Desse mundo e viver de forma como Enoque viveu. Aleluia. Amado Pai Celestial, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu, essa palavra da transfiguração. Senhor Deus, ajuda-nos a crer como Enoque cria, que Cristo virá no meu tempo de vida. Sejamos capacitados a andar com o Senhor o resto das nossas vidas. Eu oro, Pai, que hoje, dia em que Matusalém nasceu em nós, e como Enoque, nos arrependermos e mudar de estilo de vida em que conduzíamos. E começamos a viver com uma mente do final dos tempos. Que nos ajude que a partir de hoje possamos ser capacitados a andar com o Senhor e a alinhar as nossas vontades à sua vontade, para que possamos caminhar contigo. Ajuda-nos a mortificar a nossa carne e a viver como o Senhor quer. O nosso estilo de vida, as nossas agendas, e se alinhe com as suas, Senhor. Pela oportunidade de te adorar e de receber esta palavra, esperando de nos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória, e te agradecemos, Senhor. Agora que queremos dar essa oferta, queremos te agradecer, Pai, pedir que seja uma oferta que não seja apenas material, mas que seja aquela em que nós nos entregamos ao Senhor primeiro, de maneira que essa oferta seja-lhe agradável, nosso Pai. Pelas suas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.